Olá, estamos de volta. Nesta aula, o nosso tema vai ser fotografia. Abordaremos aspectos técnicos da produção fotográfica. As pesquisas na área de fotografia definem alguns cuidados, parâmetros e princípios para se ter uma boa foto, que esteja adequada ao objetivo proposto. Questões como enquadramento, plano, ângulo, perspectiva e composição serão assuntos dessa aula. Para começar, vamos esclarecer alguns conceitos importantes na área de fotografia. Ao longo dessa aula, durante a exposição do conteúdo, teremos momentos para conhecer mais conceitos. O ângulo de visão de uma foto se refere à amplitude de captação angular, que é definida pela posição, distância focal e tamanho da objetivo utilizada. Outro conceito é o plano, entendido como a parte da cena que se encontra mais nítida, destacado pelo foco da imagem. Já o enquadramento diz respeito à seleção da cena por meio do visor da câmera no momento da produção da foto. O quarto conceito que veremos agora é o flash. Esse já é conhecido por todos. Trata-se do equipamento de iluminação artificial disparado em condições ambientais de baixa luminosidade. Fotografar com qualidade não é tão simples quanto possa parecer. O fazer fotográfico envolve muitos detalhes e pormenores que precisam ter a atenção do fotógrafo e que, na maioria das vezes, acabam passando despercebidos. Por quem analisa o resultado final e até por nós, às vezes, quando a gente está tirando uma foto. Um dos maiores interesses da fotografia é pensar no contato com a realidade, próximas ou distantes de quem observa. Não se consegue fazer uma boa foto se não souber pensar. Isso é garantido. Na arte da fotografia, há muitos fatores que contribuem para o sucesso ou fracasso de uma foto. O assunto, a hora do dia, as condições climáticas, só para citar alguns fatores, influenciam muito. No entanto, um dos menos óbvios é a perspectiva. Embora a perspectiva tenha um efeito enorme nas composições, muitos fotógrafos não dão a devida atenção. Existem várias maneiras de alterar a perspectiva. Fotografar em ângulos incomuns, usando diferentes distâncias focais, juntamente com um enquadramento específico para alcançar resultados distintos. O uso de diferentes lentes também altera o resultado final. Uma teleobjetiva, por exemplo, torna as cenas relativamente planas, comprimindo as distâncias. O ângulo de visão parece mais estreito e parece haver uma menor distância entre os objetos. Pelo contrário, como a grande angular, o espaço torna-se mais aberto, incluindo objetos que estão mais próximos da câmera. O que um fotógrafo deve fazer se desejar obter uma foto mais abstrata? Para gerar esse efeito, é melhor usar uma lente teleobjetiva para espalmar a perspectiva. Isso irá enfatizar a natureza gráfica da composição. É evidente que também pode fazer uma boa foto abstrata com uma grande angular, mas é um pouco mais complicado. Se quiser transmitir uma sensação de profundidade e imensidão no espaço, é a grande angular que deve ser usada. Nessas imagens, é possível ver a diferença aparente entre as lentes teleobjetiva e grande angular que produzirão esses efeitos que falamos. A teleobjetiva é a primeira, que basicamente permite destacar uma visão mais aproximada. A segunda é a grande angular, que dá uma visão mais aberta da cena fotografada. Vamos abordar agora a composição fotográfica. A composição é a ordem dos elementos do primeiro plano e dos motivos secundários. Envolve também a qualidade estética, que inclui a textura, o equilíbrio de cores e as formas, entre outras variáveis, que combinadas formam uma imagem comunicativa e agradável. A composição de imagem tem como objetivo alcançar um efeito emocional, passar um clima e quebrar a monotonia, pois compor não é só mostrar uma imagem bonita, mas sim fazer com que o espectador fixe a sua atenção nos pontos de interesse do assunto. Esse interesse pode estar no primeiro plano, no meio ou atrás. Existem 4 tipos de composição: diagonal, central, horizontal e vertical. A composição diagonal cria uma sensação de desequilíbrio, pois a impressão é que o objeto vai cair. Observe um exemplo de composição diagonal nessa imagem da torre de um castelo. Esse tipo de enquadramento deve ser bem dosado, para não dar a impressão de que a foto foi mal tirada. Outro tipo é a composição central, onde o objeto ocupa todo o centro da foto,
Na composição horizontal, todos os objetos possuem uma direção mais horizontalizada, chamada também de imagem em estilo paisagem, pois é um formato usado amplamente em fotografias de paisagem e da natureza. Vamos analisar duas imagens. Na primeira, podemos ver que o objeto ocupa toda a imagem, portanto, o enquadramento centralizado é o mais indicado, que é a composição central. Na segunda imagem, temos as pedras, o barco e a própria linha do horizonte, que é marcada na imagem. Portanto, para essa imagem, a composição mais indicada é horizontal, com a máquina deitada nessa posição. Para definir composição vertical, podemos imaginar as fotos de pessoas. O sentido de um corpo humano é vertical. Para tirar uma foto no sentido horizontal, a pessoa fica achatada e aparenta ser mais baixa do que realmente é. Por isso, o segredo é tirar a foto no sentido vertical. Nessa foto, a construção possui linhas que puxam a imagem para cima, fazendo com que predomine uma imagem mais verticalizada. Nesse caso, a única possibilidade é enquadrar para que a foto fique numa posição vertical. O plano também compõe a técnica fotográfica. O plano pode ser definido como a distância entre o observador e o objeto fotografado. É possível utilizar o plano de duas formas. A primeira é se aproximando ou se distanciando fisicamente do objeto, ou então utilizando os recursos de zoom que todas as máquinas praticamente hoje contêm, que permite que os objetos sejam fotografados com planos diferentes. Outro tipo de plano é o plano geral, também chamado de panorâmica, que permite registrar o máximo de espaço possível que a posição do fotógrafo permitir. Nessa foto, temos um exemplo de panorâmica. Nela é possível visualizar desde os objetos bem próximos ao observador até aqueles que estão muito distantes. Você já ouviu falar sobre a regra dos terços? Para que uma imagem fotográfica possua um forte apelo emotivo e visual, é importante respeitar a regra dos terços. Essa regra diz que quando se quer dar relevância a certos objetos numa foto, é preciso colocar o objeto ocupando a região compreendida entre 2/3 inferior direito ou esquerdo da imagem. Observe essa foto. A imagem do barco se encontra enfatizada nos 2/3 inferiores à esquerda. Pela regra dos terços, não deve estar na parte superior e menos ainda na parte central. Assim, a leitura respeitará as zonas de atenção que ficam entre os 2/3 abaixo da imagem. Mesmo que sejamos fotógrafos amadores, existem algumas regras importantes que podemos seguir para termos fotos quase que profissionais. São 7 regras valiosas para que você possa criar uma boa composição fotográfica. A primeira regra é entender que regras são importantes, mas nenhuma regra é absoluta e às vezes precisamos ser flexíveis. Se gosta de uma cena, fotografe, seja o que for que as regras digam sobre o assunto. A segunda regra diz que sempre que possível a imagem deve ser simples para manter a atenção do espectador no assunto. Terceira regra: quando fotografar pessoas, tente evitar ao máximo cortar as articulações. Quarta: utilizar fundos simples que não roubem a atenção do assunto principal. Quinta regra: são as cores que dão o clima apropriado. As cores quentes, como amarelo e vermelho, transmitem energia, e os tons frios, como azul e verde, dão um aspecto harmonioso e estável. Sexta regra: o tamanho dos objetos também tem um peso visual, assim como os tons escuros são mais pesados que os claros, portanto, é preciso cuidar com o tamanho dos objetos. E por fim, a última regra diz que é preciso evitar a presença de elementos desnecessários na cena. Cada elemento deve representar algo e fazer parte de um conjunto. Nessa aula, vimos aspectos técnicos importantes para que possamos apreciar fotografias e que servem como conhecimento importante para produzirmos boas imagens, não é mesmo? Com certeza, durante a aula, você foi imaginando erros e acertos que as pessoas cometem ao fotografar cenas das mais variadas. E agora, sabendo um pouco mais sobre os conceitos e princípios para criar uma boa imagem fotográfica, você poderá ser um melhor fotógrafo e também dar dicas importantes para quem se aventura nesse mundo das imagens. Afinal, fotografar faz parte das nossas tradições sociais em situações variadas. Ficamos por aqui e na próxima aula abordaremos mais uma mídia relevante, que é o cinema.